Então, queridos amigos, bom dia. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, no seu amor. Naquela manhã ensolarada, em Cafarnaum, Jesus pregava sobre a barca para um grande número de pessoas que estava ali presente. E no decorrer da sua pregação, vários enfermos chegavam. Alguns carregados em macas, outros ajudados por amigos, por familiares, e posicionaram-se acompanhando detidamente aquela preleção. Encerrada a exposição, ele desceu até a areia, caminhou no meio das pessoas, confortando-as, amparando-as como sempre fazia, auxiliando uns na medida da necessidade de que dispunham ou de que careciam. Até que, num dado instante, ele se defrontou com uma jovem que beirava aproximadamente 20 anos. Estava deitada sobre um catre e ali pediu a sua ajuda. Ele parou e ela, chorando copiosamente, pediu para que ele lhe desse uma breve atenção. Ele se abaixou e perguntou como sempre: "Que queres que eu te faça?" A moça: "Senhor, eu quero voltar a andar. Há 5 anos fui acometida de uma paralisia, sem que nada pudesse se justificar como causa. E agora encontro-me nesse estado." Ele olhou para ela detidamente e com muita calma respondeu: "Filha, andar não é a coisa mais importante. Eu te darei muito mais do que isso." Levantou-se e prosseguiu, deixando-a exatamente como estava, paralítica. A moça foi tomada de um sobressalto indescritível. Assomou-lhe uma certa revolta no peito, e ela partiu dali, carregada, profundamente ferida nos seus mais caros sentimentos. No entanto, alguns dias se passaram, e ela ficou intrigada com aquela situação. Por que aquele homem não a curara? Por que ela vira, pouco antes, cegos enxergarem, surdos ouvirem, coxos andarem, e ela não? Por ela, ele não fez absolutamente nada. Ela então solicitou que a levassem até ele novamente. E passou não mais a travar contato direto com ele, fazendo-lhe apelos adicionais. Passou a ouvir-lhe a mensagem onde quer que ele estivesse. Onde havia uma pregação, lá ela estava. Com o passar do tempo, dos meses, ela começou a sentir necessidade de colaborar com aquela atividade. Ela percebeu que outras criaturas também não tinham tanto acesso à mão daquele homem, às bênçãos daquele profeta.
e careciam de necessidades como ela. Então ela pensou, por que não auxiliar essas pessoas que estão na mesma condição que eu? E passou a colaborar com cada um daqueles que padeciam tormentos inenarráveis, levando a mensagem de Jesus que ela havia aprendido, escutando atentamente, dando-lhes o conforto de casa em casa, de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo. Ela se deslocava naquelas condições limitadoras em que se encontrava e passava a oferecer a sua mensagem carinhosa, atenciosa, a tantos quantos necessitassem. Fazendo isso, com o tempo passando naturalmente, uma alegria tomou conta daquela jovem que ela não podia descrever. Ela não mais se preocupava em andar, como ele havia dito. Ela havia aprendido que andar, de fato, não era a coisa mais importante. O mais importante era ser feliz, auxiliando na felicidade das pessoas. Desencarnou paralítica e adentrou o mundo espiritual em completa liberdade e paz por tudo aquilo que realizou naquela condição que aparentemente lhe tirava qualquer esperança. Allan Kardec, analisando as questões do sofrimento no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, baseando-se na bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Baseando-se nessa bem-aventurança, ele examina cuidadosamente o sofrimento. Faz uma abordagem delicada a respeito da dor pela qual todos nós passamos neste mundo, sendo ele um mundo de provas e expiações. E nessa bem-aventurança, que é o que pretendemos examinar e fazer uma análise, de certa forma, psicológica, é curioso lermos que aqueles que choram, aqueles que sofrem, são bem-aventurados. É algo estranho de se compreender. Porque consolo, naturalmente, é um fenômeno necessário. Quem de nós não precisa de uma mensagem de ânimo, de um carinho, de um abraço, de um auxílio? Todos nós necessitamos. O consolo é um fato presente, necessário. Mas ser bem-aventurado por sofrer, o que de fato ele quis dizer a respeito disso? Bem sabemos que ele abordou a sua mensagem por meio de parábolas. E não seria essa justamente uma parábola também? É feliz aquele que sofre. É um processo paradoxal, estranho de se acreditar como verdadeiro. Então vamos entender o que significa propriamente ser bem-aventurado por sofrer. Porque se captarmos essa mensagem da relação entre ser feliz por sofrer, encontraremos todas as formas de superação do sofrimento. Porque já que vale a pena sofrer, aí está, portanto, todo tipo de terapêutica para que possamos vencer qualquer dor, qualquer sofrimento. Vamos analisar o que ele quis dizer sobre isso. Allan Kardec, então, propõe que há dois tipos,
ou dois padrões de sofrimento. O primeiro, ele relacionou com causas atuais. No momento presente, no momento em que estamos vivendo, em nível consciente. E o segundo, como relacionado a causas pregressas, aquele padrão de sofrimento que não pode ser explicado por atos do presente. Vamos analisar os primeiros. Os primeiros padrões de sofrimento são aqueles relacionados a causas atuais. Aqueles que poderiam ser claramente evitados por nós. E se tomarmos como base esse padrão de sofrimentos, ou essa faceta do sofrimento, vamos perceber que ela representa a grande maioria dos episódios de dor e angústia pelos quais nós passamos. Geralmente, nós mesmos somos os responsáveis pela nossa dor. Na grande maioria das vezes, nosso caminhar, nosso dia a dia, é recheado por determinados comportamentos, atitudes, situações que nós mesmos criamos e que poderíamos evitar, minimizando os nossos tormentos aqui na Terra. Por exemplo, a pessoa que fuma, embora possa experimentar algum nível de prazer realizando isso, é bem conhecido o efeito lesivo do tabaco sobre o organismo, em vários aspectos e em vários órgãos. E que, na medida em que se prossegue nesse tipo de atitude, doenças fatalmente aparecerão. E mais tarde, o enfisema pulmonar, o câncer de pulmão, o câncer de boca, de faringe, de bexiga e assim por diante, de alguma forma, aparecerão. E sobrevêm então consequências dolorosas de algo que poderíamos evitar. A cirrose do fígado, consequente ao alcoolismo. Beber diariamente, de forma contumaz, pode produzir, de certa forma, algum prazer. Pode se relacionar a alguma busca de esquecimento das próprias angústias e deixar a pessoa, de certa forma, entorpecida por algum tempo, gerando um certo bem-estar, o que representa uma ilusão. E com o passar dos anos, sobrevém um dano hepático irreversível e as consequências naturalmente conhecidas por nós. Os excessos alimentares. Comer em excesso, sem nenhuma continência, aquilo que se bem entende, pode produzir algum prazer momentaneamente, mas gerará consequências funestas, negativas, para a economia orgânica em um dado momento. De diversas formas. A obesidade, os distúrbios gastrointestinais, o do fígado e de outros órgãos. Isso quer dizer que, se tivéssemos um comportamento regular, consciente, buscando agir do ponto de vista não só orgânico, mas também em outros campos, no campo emocional, no campo da relação interpessoal, no campo da relação
intrapessoal, no trabalho, na via pública, onde quer que estejamos, se buscássemos estabelecer um padrão de relação equilibrada no campo do respeito a si e ao próximo, o que traduz o amor ao próximo como a si mesmo, essa é a grande lei. Se tivéssemos a capacidade, e já temos, embora não a apliquemos com naturalidade, mas intimamente nós já temos essa lei em nós. Onde está inscrita a lei de Deus? Pergunta Allan Kardec. A resposta é clara: na consciência. Isso quer dizer que todos nós possuímos sedimentada essa lei dentro de nós. É claro que ela precisa irromper de modo consciente, prático, efetivo. E isso nós ainda não sabemos fazer muito bem, mas ela está em nós. Mas se tivéssemos a capacidade de colocar em prática no cotidiano um tipo de relação que prescrevesse o respeito mútuo, o respeito a si mesmo, nós preveniríamos muitos males, evitaríamos muitos danos, não só no ponto de vista orgânico, mas também emocional. Depressão, ansiedade, perturbações diversas do campo psíquico também estão ligadas intimamente ao modo como nos comportamos hoje, ao modo como conduzimos a nossa vida. Porque a frustração de não nos conectarmos com a essência do viver, que é o Criador, e sua proposta para nós, toda vez que nós nos desconectamos deste valor, é quando adoecemos. E isso muitas vezes acontece pelo nosso próprio comportamento atual. O pessimismo, o negativismo, a descrença, a indiferença, o descaso em relação aos outros e a nós mesmos. Isso conduz a consequências danosas no campo emocional, que poderíamos evitar através de um cotidiano mais sereno, de boas relações, de dedicação ao trabalho, de cooperação mútua. E se avaliarmos bem, isso não é tão complicado assim. Não é tão difícil agir dessa forma. É que nós, por meio do egoísmo que ainda guardamos internamente, querendo-nos defender a todo custo do sofrimento, querendo poupar-nos a qualquer movimento de esforço que precisemos fazer para termos um conforto relativo, evitando preocupações, angústias, problemas, como se pudéssemos fazer isso em um mundo como este que nós vivemos. Então, as causas atuais do sofrimento representam a grande maioria. E a maneira que nós conseguiríamos de modificar esse panorama seria viver em um clima de respeito pessoal, conosco, cuidar de nós, observar o que é melhor para nós, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento pessoal. E na medida em que descobrimos essa pérola reinante em nós, nós a transferimos para o nosso próximo, desejando a ele exatamente o que desejamos para nós. Essa é a diferença entre auto-amor e egoísmo. O auto-amor, a pessoa que gosta de si, não há nada de errado em relação a isso. Temos que gostar de nós, que cuidar de nós,
que nos melhorar constantemente, que introduzir dentro de nós o afeto, a cultura, o conhecimento, o altruísmo, aquilo que vale a pena estar internamente. Porém, no egoísmo, a pessoa quer isto apenas para si. Ela não divide com ninguém. Ela não reparte com ninguém. Ela quer apenas o seu sucesso, o seu progresso e a sua ascensão, mantendo os demais numa posição inferior. E é por isso que ela não cresce. Porque se o próximo não cresce, nós também não. Se quisermos nos desenvolver isoladamente, ficaremos exatamente onde estamos. O alto amor justamente pede um desenvolvimento pessoal e, ao mesmo tempo, interpessoal. A pessoa que ama a si e aos outros, ela cuida muito bem de si mesma. E quando ela percebe o quanto se desenvolveu, o quanto começa a se sentir feliz pela sua própria mudança pessoal, ela sai à cata dos outros e reparte com todos. Foi o que Jesus fez. Ele se desenvolveu como ser humano. Tornou-se o ser mais perfeito que já habitou este planeta. Ocupava os páramos celestiais. Porém, não amava apenas a si próprio. Amava a humanidade. Então veio até nós para nos trazer o quê? A boa nova ou a boa notícia. Qual era a boa notícia? É que ele era feliz. Ele havia descoberto a unidade com o Pai. E ele não era egoísta para dizer, só eu viverei isso. Ele veio até nós para dizer, podeis fazer tudo o que eu faço. E muito mais se quiserdes. Usando um trocadilho então, podeis viver tudo o que eu vivo. E muito mais se quiserdes. Foi isso que ele veio dizer. Essa é a boa nova. Eu sou a porta. Eu sou o modelo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele até podia não ser tão modesto, porém era verdadeiro. Porque de fato, ele é o modelo. Não há na terra, até hoje, qualquer outra criatura que tenha servido de modelo como ele. Ele é a porta aberta entre o que era ontem impróprio e o que será amanhã de vitória em relação a nós. Só podemos passar através dele. Sem ele, não podemos ter esse conhecimento de alcançar a dimensão do Criador. Então, as causas atuais, poderíamos evitá-las dessa forma. Kardec também propõe um segundo tipo, as causas pregressas. São aquelas que aparentemente não podem ser explicadas no momento atual. Causas, por exemplo, como crianças que nascem com paralisia cerebral. Crianças que nascem com perfeita saúde, repentinamente, aos 3, 4 anos de idade, e rompe uma leucemia muito grave. Jovens que vivem num estado de plenitude, estudando, já realizando um progresso no campo material, desenvolvendo-se continuamente
E de modo súbito surge a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Surge um tumor, surge uma doença degenerativa ou infecciosa grave, consequentemente com danos irreversíveis. Por que isso acontece? Porque uma pessoa, no decorrer da sua existência, ainda em tenra idade, adquire uma doença que aparentemente não poderia ser explicada pela misericórdia de Deus. Porque temos numa mesma família alguém imóvel em uma cama e ao lado o irmão, a irmã da mesma idade, transitando livremente e de forma saudável. Onde está a misericórdia de Deus? Porque se acreditamos na existência de Deus e na sua bondade infinita, caso contrário, tudo cairia por terra dentro do que estamos aqui debatendo. Se acreditamos na sua bondade, na sua existência, onde está essa misericórdia que permite que alguém com 2 anos, com 3 anos, ou no próprio nascimento, surja com uma doença irreversível e tenha poucos anos de existência? A microcefalia e tantos outros danos. Como é possível explicar isso? Como diz Kardec, se a criança, naquela idade, não teve tempo de praticar o bem ou o mal, não teve tempo de fazer escolhas que pudessem redundar em um dano qualquer justificável para compreendermos o que se passa com ela, onde está a explicação? A explicação só pode estar nas vivências anteriores pelas quais aquela criatura passou. Nós existimos de longa data. Transferimos-nos apenas para novos organismos, embora sejamos sempre o mesmo espírito. E a reencarnação nos apresenta a proposta de que precisamos experimentar vivências múltiplas para desenvolvermos as condições necessárias de aprimoramento no campo do amor e do conhecimento. Exatamente como acontece nos bancos escolares. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e assim por diante. O método é o mesmo. A reencarnação é justamente a oportunidade que temos de aprimoramento permanente, porque sem luta ou sofrimento ninguém progride. É impossível progredir no seio da comodidade. Impossível. E quem de nós pretender calmaria em sua vida, não vai conseguir. Porque a lei da vida é dinâmica. É o que nós chamamos de noodinâmica. No é um prefixo denominado de espírito. Dinâmica, como o próprio nome diz, algo que sofre modificações constantes. Portanto, nós seres humanos vivemos em um estado de tensão. Essa tensão está de um lado, nós, e de outro, onde devemos chegar. E aquela área onde devemos chegar, lá adiante, aquele objetivo fundamental, nos puxa
constantemente, que é o destino traçado por Deus. Está nos puxando constantemente para Ele, como se fosse uma corda tensa. Portanto, calmaria ou ausência de tensão, de experiência dolorosa, de esforço, de luta, é impossível não haver nas nossas existências múltiplas. Quem desejar isso, pode esquecer, porque não vai conseguir. É da lei, constantemente, o trabalho árduo no autodesenvolvimento. Então, como é que nós podemos explicar isso? Baseando-nos na misericórdia de Deus. Só podemos explicar isso através das vivências anteriores, em que o corpo espiritual, como bem estudado pelo codificador do Espiritismo, que ele denominou de perispírito, registra de forma muito cuidadosa cada passo que damos, cada pensamento, cada ideia, cada aspiração, cada comportamento. Este corpo espiritual é o nosso banco de memória, do qual não podemos nos eximir, não podemos nos afastar. Qualquer coisa que façamos, seja boa ou não tão boa, ali fica registrada como uma base de conhecimento, como uma base de experiência vivencial para o nosso próprio aprimoramento. O que não for bom, fica como registro de que não devemos repetir. O que for bom, fica a informação de que devemos reproduzir. O problema é que, muitas vezes, nossas ações em relação à vida são tão agressivas, são tão patológicas pela nossa própria imperfeição, que no momento em que as praticamos, determinamos nesse corpo espiritual uma memória que nós denominamos de culpa. A culpa é como se fosse um morbo, ou uma energia vibrante, um registro na área espiritual que nos solicita reparar uma ação. E nenhum de nós está isento disso. Nada fica esquecido. Quando eu prejudico alguém e digo para mim mesmo, foi só essa vez, não tem importância, eu vou tomar um rumo, deixa isso para lá. Já esqueci. Não é verdade. Eu posso me anestesiar por meio do divertimento, das conversas frívolas, das noitadas, como costumamos dizer, ou do trabalho extenuante, seja que forma eu encontrar para apagar da minha memória tal ação. Porém, o meu comportamento, o trabalho excessivo, o divertimento, o barulho, a música alta, tudo isso já demonstra que eu não esqueci. Porque senão eu não precisaria disso. Então o meu comportamento indireto, exagerado, falante, risonho, com aquele comportamento muitas vezes histriônico demais, querendo ser às vezes o centro das atenções, aquela pessoa animada, muitas vezes esconde um grande tormento. Ela está fazendo assim para justamente esquecer como de fato ela é. Então mostra que no fundo não esqueceu, entorpeceu aquela situação, mas num dado momento ela aparecerá. Em algum momento ela aparecerá. A própria psicanálise reconhece isso claramente.
denomina isso de somatização. A pessoa anestesia a sua dor, a sua culpa, mas num dado momento aparece a gastrite, o tumor, uma doença reumática, um problema qualquer no organismo, sinalizando justamente aquela deficiência emocional que ela sabe que existe, mas tenta esquecer. Então esse fenômeno do passado não morre. O que fizemos ontem continua registrado, como Jesus propõe, até que possamos pagar até o último ceitil. Caso contrário, não ficamos limpos das nossas mazelas. Então nascemos e trazemos conosco aquela repercussão do passado. Não foi Deus que nos infligiu aquele padrão de sofrimento. Foi o nosso próprio comportamento. O que Deus faz é enviar possibilidades de socorro na nossa direção. Então aparecem pessoas que atenuam o nosso sofrimento. Vêm os médicos para nos tratar, vêm familiares carinhosos para nos acomodar, nos acolher, vêm os amigos benevolentes para nos auxiliar aqui e ali. São envios, mensagens divinas, através dos bons espíritos que guiam pessoas estratégicas para nos amparar, porque ninguém, absolutamente ninguém, está sozinho. Ninguém. Se aqui alguém imagina que Deus é punitivo, eu estou assim porque mereço e devo ficar dessa forma. Não é verdade. Quando tivermos algum problema, busquemos todas as possibilidades de solução. E se aparecerem é porque Deus permitiu. Nada de ficar naquele cilício, naquele suplício. Eu mereço, eu sou assim, eu tenho que sofrer, isso é para eu aprender. Não, vamos entrar nessa. Vamos nos libertar da dor sempre que pudermos, através da ética, do respeito e do trabalho, do esforço de melhoria pessoal. É dessa forma que nós devemos realizar o nosso aproveitamento no planeta. Então, quando percebemos a paralisia cerebral, a esclerose múltipla, o que isso representa? Representa uma experiência terrestre de libertação de mazelas ou de imperfeições anteriores e que precisamos para nos desenvolver. Porque caso contrário, seríamos esperar de Deus uma ausência de misericórdia. Como é possível alguém ali, sorrindo, brincando, caminhando, e ao lado o irmão, o primo, completamente paralítico, imóvel? Onde está a misericórdia? Seria de acreditar então que Deus vê a terra como um cassino, onde Ele lança os dados e expõe os seus filhos aos números e às cores, girando em uma roleta. E não é assim. A vida é um fator muito bem programado, ininterrupto, onde todos nós, sem exceção, temos um destino glorioso e chegaremos até lá com maior velocidade se soubermos aplicar bem o nosso tempo, com menor velocidade se não soubermos aplicá-lo. É simplesmente assim. Não há punição, há oportunidade que é aproveitada ou dispensada. Assim como nós podemos repetir de ano 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e assim por diante, podemos passar logo de ano sem repetir, alcançando precocemente o nosso estágio final. Ora, o que será melhor escolher? Algum tempo que passamos aqui, muitas vezes, em luta constante,
em algum nível de angústia, mas na certeza de um amanhã melhor. Na certeza de que Deus, lá adiante, nos aguarda com os louros da vitória para outras oportunidades muito superiores. Imaginem, estamos no último ano de faculdade e temos inúmeros trabalhos, às vezes noites em claro, grande cota de estudo, mas olhamos adiante ali uma grande oportunidade após a formatura, um trabalho que nos aguarda, uma pós-graduação que estamos esperando, estamos ali às portas de conseguir. Seja o que for que desejemos, nós olhamos aquilo que está ali e dizemos, vale a pena esse esforço. Falta pouco, são alguns meses onde devo me esforçar, me dedicar, lutar, mas quando eu concluir, ali estarei onde quero, onde desejo, então vale a pena. Ou seja, quem conhece para onde vai e o que o espera, quem sabe que a vida é um progresso constante, um trabalho constante de desenvolvimento, de amor, de conquistas. Quem sabe que nunca morrerá, só progredirá. O que são alguns meses, anos de esforço, de luta, de contenções. Por que não podemos renunciar a tantas coisas impróprias? Por que não podemos dizer não para o que não é bom? Sabendo que logo mais alcançaremos um estágio muito superior de vivência e receberemos o diploma da nossa vitória em campo aberto de lutas, como estamos aqui. Vale a pena, sim, renunciar ao que não é bom. Procurar realizar o que é bom, ter uma vida onde vale a pena realmente viver, realizar, construir, para depois podermos colher aquilo que desejamos. O problema é que nós queremos colher muitas vezes aqui mesmo, agora. Queremos ser felizes já. Queremos ter plenitude, conforto, estabilidade agora. Isso é uma coisa impossível. Se fosse possível, já teríamos alcançado. Não é possível. O momento agora é de semear. Ser feliz por semear. Por estar em atividade constante, no bem. Isso é que deve nos dar alegria de viver, felicidade, plenitude, satisfação. E não a colheita e a comodidade. Toda vez que há comodidade, há estagnação. Imaginem se cada um de nós aqui recebesse uma importância em dinheiro para não precisar mais trabalhar. O que seria de nós? A princípio, dá a impressão de ser uma coisa muito boa, porque diríamos, bem, já que eu estou agora com todos os recursos, eu posso agora ser voluntário, eu posso agora ajudar as pessoas, porque não tenho tanta ocupação a não ser me entregar ao trabalho voluntário, ao trabalho do bem. Não é verdade. Acordaríamos 11 da manhã. Iríamos almoçar, assistir à programação da TV, conversar com os amigos, dormir a hora que quiséssemos e deixaríamos sempre para depois o que nos cabe fazer. É essa dinâmica que eu falei, essa corda tensa que nos faz movimentar. E o terceiro padrão de sofrimento que eu quero incluir. Allan Kardec não incluiu esse tipo de sofrimento, porque no Evangelho segundo o Espiritismo não seria o objetivo discuti-lo. Mas aqui, do ponto de vista psicológico, eu quero discutir
para finalizar a minha explanação. É o tipo de sofrimento daquelas pessoas que sentem prazer em sofrer. Nosso mundo encerra pessoas que gostam de sofrer, que se habituaram a sofrer, e que quando não sofrem, sofrem. Desesperam-se quando não há nada pelo que se desesperar. Precisam desse padrão de sofrimento. São aquelas pessoas que se queixam constantemente. São aquelas pessoas dotadas de um grande pessimismo em relação à vida. São aquelas pessoas dotadas de crenças, ideias, conceitos altamente destrutivos em relação a si, aos outros, ao mundo, ao futuro. São aquelas que vivem sob 3 regras fundamentais negativas. Em relação a si, eu não sirvo para nada. Em relação ao mundo, o mundo é cruel. O mundo é uma questão de sobrevivência. Não dá para confiar em ninguém. Terceiro, o futuro. O futuro é sombrio, é incerto. Essas pessoas que cultivam esse padrão de crenças e existem aos milhões, desenvolvem frequentemente o que nós chamamos de depressão noogênica, ou seja, é aquela depressão experimentada em função do vazio existencial. Não sabem para que vivem. Não têm a menor noção do motivo pelo qual estão aqui. E pelo fato de desconhecerem esse fenômeno, que graças à doutrina espírita podemos entender, por desconhecerem esse fenômeno, vivem um vácuo existencial. E acreditam que devem simplesmente sobreviver. Porque como não conseguem realizar tudo aquilo que desejam em campo material, emocional, já o que é impossível, desmoronam as suas aspirações, os seus anseios, matam as suas perspectivas. Consequentemente, vivem uma vida sem valores, não produzem, não realizam, não se alegram, não convivem bem. Esse padrão de sofrimento é altamente cruel e precisamos ter atenção para que não sejamos tomados por ele, pela descrença, pela indiferença, pela tristeza crônica de não sei o quê. É uma tristeza de que não sei o quê. Não sabemos. Perguntamos para a pessoa qual é o motivo de você estar assim. Não sei. Não sei, é um desânimo que eu tenho. Eu acho a vida sem graça. Isso acontece porque não temos objetivo de viver. Qual seria, portanto, agora, de modo prático, as reflexões ou as novas crenças, a nova estrutura de reflexão, de base, de raciocínio que devemos ter para superar o sofrimento pelo qual vivemos aqui neste planeta, seja qual for. Agora voltando à bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Por que as pessoas que choram, que sofrem, são bem-aventurados, são felizes? Entendam o que eu falei sobre noodinâmica. A corda tensa, o esforço permanente, aquele chamado, aquele caminhar de luta para chegar
até onde desejamos. É isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer, bem-aventurados aqueles que estão doentes, sem andar, que estão cegos. Ele não disse isso. Bem-aventurados todos vocês que estão pelos hospitais, internados, com cirurgia, sem poder fazer nada. Ele não disse isso. Ele quis dizer, bem-aventurados todos vós que conheceis a vida como missão, como tarefa, como esforço. Bem-aventurados todos vós que não sois cômodos. Foi isso que ele quis dizer. Porque seremos consolados, ou seja, receberemos a compreensão do porquê estamos lutando tanto. Em breve saberemos por que valeu tanto a pena não ficar acomodado na cama e na cadeira, e sim no esforço do dia a dia em trabalhar, produzir e ajudar. Receberemos depois a informação do porquê isto foi bom ter sido feito. É essa a tradução. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados todos nós que levantamos pela manhã e temos uma razão para viver, um motivo para trabalhar, para produzir, para estudar, para realizar. Temos pessoas para conviver, para colaborar. Bem-aventurados nós, porque fazer isso requer suor. Esse é o sentido de chorar. Não é aqueles que estão acabados no chão, espezinhados, não é isso. Chorar significa não ficar na comodidade, na estagnação, simplesmente no riso banal. É aquele que entende por que está aqui. E por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para empreender uma grande tarefa. Nós não estamos aqui, entendam isso, nós não estamos aqui para ser felizes. Não. Felicidade é decorrente das nossas próprias ações. Felicidade não pode ser uma meta, um objetivo. Quem persegue a felicidade, ela escapa das mãos constantemente. Eu estou atrás da minha felicidade. Vai passar o infinito atrás e não vai alcançar. Felicidade, ela irrompe somente após cumprirmos o sentido da nossa vida. Aquilo para o qual viemos. E quem não descobre isso, vive esse vazio existencial. Nós não estamos aqui para viver. Viver é fácil. Uma girafa vive. Um hipopótamo vive. Ele dorme, come e procria. Nós não. Nós estamos aqui para sermos missionários da nossa vida. De fazermos algo que ninguém mais pode fazer por nós. Isso é que nós estamos aqui realizando. Realizando algo que ninguém mais pode fazer por nós, somente nós mesmos. Porque já que somos únicos, irrepetíveis, não existe ninguém igual a nós, ninguém. Então é porque nós temos uma tarefa específica. Por que vamos nos desvalorizar, desacreditar em nós? De forma alguma. Vamos prosseguir, lutar, conquistar, ajudar os outros a se erguerem como nós estamos fazendo por nós. E assim chegaremos todos juntos, corajosamente vitoriosos, lá no final, onde Deus deseja que nós nos encontremos. Se afastarmos a ideia de que aqui é a colheita, e imaginarmos de que aqui
é o terreno de plantação, muda o padrão de sofrimento. Passamos a ter mais paciência conosco, passamos a ter mais paciência com as nossas enfermidades, passamos a ter mais paciência com aquilo que não podemos mudar, e ficamos somente com aquilo que podemos realizar e que depende de nós, e que ninguém pode nos tirar. E o que é que ninguém pode nos tirar? Nossa missão eterna de construir algo, seja o que for, que ninguém mais pode construir. Todos nós temos esse caráter de missão, fazer algo que ninguém mais pode fazer. Então vamos em frente, vamos descobrir a nossa unicidade, em vez de procurarmos nos comparar. Fulano pode, eu não posso. Aquele tem, eu não tenho. Se eu tivesse como ele, eu faria. Vamos esquecer isso. É uma ilusão. O que ele tem, se viesse para nós, seria a nossa derrocada. Deus nos dá exatamente o de que necessitamos. Isso quer dizer que cada um de nós tem uma função específica na terra e na vida permanente. Vamos usar isso como trunfo para fazermos o melhor, deixando os rastros da nossa vitória e da nossa paz, onde quer que nós andemos. Então, que haja paz, luz e entendimento em todos nós. Muito obrigado.